usar a Elaine de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, amém? Vamos dar mais um aplauso para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus por mais essa oportunidade de nos apresentarmos a Ele com um perfume, com um cheiro suave. Primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é: não sai daí. O Senhor ainda vai falar, e agora através da palavra. E que os nossos corações eles estejam preparados para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Amém? Boa noite aos irmãos que estão em casa, às irmãs que não puderam vir. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu queria, antes de começar, orar com os irmãos. Pode curvar a sua cabeça. Peça ao Senhor que fale com você. Não sou nenhum pregador famoso, não é ninguém assim que chama muita atenção. Mas a palavra do Senhor, essa sim chama toda a nossa atenção. E o Senhor preparou hoje um momento para que nós pudéssemos cultuar a Ele. Nós não viemos aqui receber um culto, nós viemos aqui a cultuar ao Senhor. E nós estamos prestando a Ele um culto de adoração. A presença dEle é real aqui, nós podemos sentir isso até agora. E agora Ele vai falar conosco, nos alimentar através de Sua palavra. Deus, nós estamos aqui porque nós chamamos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, mas é porque nós chamamos. É por causa disso que nós estamos aqui. É por isso que nós escolhemos este dia para cultuar ao Senhor. E tudo que nós queremos, Deus, é a Tua presença. A Tua palavra é boa para nos ensinar. Ela é boa, Senhor, para, Senhor, restaurar a nossa vida. Restaura-nos através da palavra do Senhor neste dia. É o que nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei porque quando a gente sobe aqui a boca fica seca. Não entendo. Tema das mulheres esse ano é: qual essência eu tenho exalado? Qual essência você tem exalado? Todos nós temos um perfume em nós. Qual é o seu? Qual é a sua essência? Já se fez essa pergunta? Eu acho que às vezes a gente não pensa o quanto que é difícil quando alguém pergunta pra gente assim: quem é você? Me explique quem é você. Fala, se eu perguntar para você hoje, qual é a sua essência? Você sabe me falar assim rápido? Só pensa. Primeiro eu tenho que saber qual que é a minha essência, para depois eu saber qual eu tenho exalado. Nós vamos ler um texto no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 47. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Amém? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais?
E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em sua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aleluia. Nós podemos extrair tanta coisa desse texto, tantos ensinamentos, e o Senhor ministrou tanto ao meu coração enquanto eu estava me preparando para essa mensagem. E eu pedi muito ao Senhor que não deixasse que o meu nervosismo, o meu medo, tirasse de mim tudo aquilo que Ele me mandou ministrar aqui, para mim e para a igreja. Quando a gente começa a ler o capítulo 7, a gente vê que Jesus realiza alguns milagres aqui. Ele cura o servo de um centurião, ele ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. Jesus estava famoso por ali naquela cidade. E as pessoas começavam a procurar por ele por causa dos milagres que ele estava fazendo. Ele estava conhecido. Ouvia-se falar que tinha naquele lugar um grande profeta e que estava realizando grandes coisas. Ou seja, ele estava com uma fama. Aí, os fariseus e os doutores da lei, no versículo 30 fala isso: os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Eles não aceitavam que ele era o Cristo. Os fariseus não aceitavam isso. Mas Simão convida Jesus para jantar na casa dele. E aqui não fala as razões de Simão, mas quando a gente vai estudar sobre isso, dá para entender que ou ele estava curioso, queria receber alguma coisa de Jesus, ou provavelmente ele queria testar se aquele era realmente um profeta, queria testar Jesus. E os jantares naquela época eram coisas muito importantes. Não era um jantarzinho qualquer, que eu chamo você para jantar na minha casa, faço um estrogonofe, a gente senta, bate um papo, toma um café, depois não, era uma coisa importante, eram como se fossem jantares de gala, em mesas muito bonitas, com cadeiras muito bonitas, e colocada onde fosse fácil à vista das pessoas. E as pessoas podiam entrar lá também se quisessem. Então, normalmente eram montadas essas mesas nos pátios. Estava ali então uma mesa. Chega Jesus, o convidado de Simão. Tinha outras pessoas, com certeza. Jesus assenta-se à mesa. E naquele tempo, tinha alguns costumes também. Quando um convidado chegava num jantar como este, tinha algumas coisas que o anfitrião deveria fazer. Primeira, ele deveria lavar os pés do convidado, porque naquela cidade tinha muita poeira, terra. Então os viajantes chegavam ali provavelmente com seus pés sujos. Então era um costume de boas-vindas, de receber bem o convidado, mandar um servo lavar os pés dele. Simão fez isso com Jesus? Não. O texto não menciona isso. Segunda coisa que eles tinham que fazer: ele deveria cumprimentar o convidado com o ósculo santo. O que era o ósculo santo? Um beijo na testa, que simbolizava boas-vindas. Ele estava dizendo ao convidado: seja bem-vindo à minha casa. Simão também não fez isso. Uma outra coisa que ele tinha que fazer era ungir a cabeça com azeite, que isso simbolizava respeito. Simão não fez nada disso. Os fariseus, eles conheciam muito das leis e eles viviam as leis. Eram pessoas que acreditavam estar muito certas em tudo. E eu acredito que eram pessoas que achavam que eram muito melhores que as outras. Quando olhava para alguém que ele julgava que não obedecia a lei ou que não conhecia a lei, ele pensava: eu sou melhor do que aquela pessoa. Ele não deu a importância devida a Jesus. Eu acho que ele não tinha a menor ideia de quem era o convidado que estava ali na casa dele, sentado à mesa com ele. Só que aí tem uma mulher que ouve falar que Jesus está por ali.
E quando ela ouve falar que Jesus está na casa de Simão, sentado na mesa, ela então fala: eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá. E ela não quer ir lá de mãos vazias, ela quer levar um presente para Jesus. Ela então procura na casa dela o melhor que ela tinha. Diz o texto que era uma mulher pecadora. Dá a entender que nesse tempo as mulheres chamadas assim eram prostitutas. Para começar, as mulheres não eram convidadas para esse tipo de evento. As mulheres não eram muito bem aceitas em lugar nenhum. As mulheres tinham que ficar nas casas, cuidando de suas casas. E o que essa mulher quer? Jesus está ali, na casa de Simão. Eu quero ir lá e quero levar um presente para ele. Ela pega então o vaso que ela tinha. Nesse tempo, as prostitutas usavam um colar no seu pescoço e elas colocavam nele um molho de perfume, e isso era usado para atrair a atenção dos homens. Ela pega um vaso de alabastro cheio de perfume e vai então para a casa de Simão. Quando ela chega, no versículo 37, fala: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, levou um vaso de alabastro, e estando por detrás aos pés chorando, ela entra e vai direto em Jesus. Ela não olha para mais ninguém que está ali, ela não quer saber quem está lá. Ela vai direto nos pés de Jesus, e ela começa a chorar. Depois ela pega o seu cabelo, solta o cabelo e começa a secar os pés de Jesus. E aí ela começa a beijá-lo. Depois ela derrama o óleo sobre os pés de Jesus. O que nós podemos aprender com as atitudes dessa mulher? Ela teve 4 atitudes aqui que nos chamam muita atenção. A primeira, ela sabia quem estava ali. Então eu entendo que essa mulher pecadora, ela já conhecia Jesus. Ela já tinha se convertido. Provavelmente teve um encontro com ele em algum momento. Ela só foi lá porque ela queria adorar a ele. Simão não tinha a menor ideia de quem que ele era, porque ele não o recebeu como devia. Ela então chega já, corre para os pés dele e começa a chorar. E aquele choro não era um choro de lamento, de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Ela sabia quem ela era conhecida como a pecadora. As pessoas que viam ela na rua falavam: a pecadora, lá vem a pecadora. Ela sabia quem ela era, mas ela também sabia quem ele era. E sabia o tanto que tinha sido perdoada. Por isso ela começa a chorar lágrimas de gratidão nos pés de Jesus. Ela tinha sido amada por um homem de verdade. Imagina o que é para uma prostituta receber um amor verdadeiro. Uma mulher que é só usada. De repente ela encontra alguém que a ama de verdade. Era por isso que ela estava ali chorando, de gratidão. Segunda coisa que ela faz, que nos ensina muito. Ela enxuga os pés dele com os cabelos. A mulher judia não podia soltar os cabelos. E isso era uma coisa que só podia acontecer no quarto para o marido. Ela só podia soltar os cabelos para o seu marido. Então, isso simboliza intimidade. Quem lavava os pés, o servo que lavava os pés do convidado, já tinha ali preparado uma água, uma toalha. Ela não tinha água. Lavou com as lágrimas. Ela não tinha toalha. Soltou o cabelo, foi lá e enxugou os pés dele. Aí, não muito satisfeita com isso, ela começa a beijar os seus pés. Ela faz todo o ritual que o anfitrião não tinha feito. Ela começa a beijar os pés de Jesus. Ela está dizendo ali: Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida. O Senhor é bem-vindo. Quando ela beija os pés de Jesus, é isso que ela está falando. E a quarta coisa que ela faz, ela unge ele com unguento. Ela dá o melhor que ela tinha. Esses óleos eram caros, de muitos dias de trabalho. Ela deu o melhor dela para Jesus. E o que nós aprendemos com isso? O que isso serve para a nossa vida? O que nós temos a ver com a mulher pecadora? Quantas vezes nós não recebemos algum título de alguém? Eu, às vezes, vinha em algum lugar, alguém falava assim: lá vem a metida.
Lá vem a cara fechada. Você já recebeu algum título assim? Alguma coisa que colocam uma identidade, que colocam sobre você. Mas eu quero perguntar uma coisa aqui. O que é essência? O que é essência? Aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Exemplo, um perfume sem essência não tem valor nenhum, pois não exala cheiro. A essência é aquilo que é invariável e permanente, que constitui a natureza das coisas. O termo provém do latim essentia, que, por sua vez, deriva de um conceito grego. Trata-se de uma noção que tenta referir-se ao que é característico e mais importante de uma coisa ou pessoa. E qual a essência você gostaria de ter? Gostaria de exalar amor, empatia, gratidão, amizade, coragem, equilíbrio, esperança e, principalmente, uma essência agradável e irrepreensível. Nada é mais gratificante que ter um pouco de Cristo em mim. A essência de Cristo, o bom perfume, perfeito, suave e agradável. Segunda carta aos Coríntios 2, 14 e 15 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. E agora eu volto à primeira pergunta que eu fiz. Qual essência nós temos exalado? Essa mulher exalou o melhor que ela tinha. Ela era uma pecadora, sim. Mas sabia que tinha sido perdoada. Então ela exalava um cheiro de gratidão àquele que a tinha amado e a tinha perdoado. Tinha ali naquele jantar uma comemoração, um jantar, um evento. Tinha um convidado principal, tinha Jesus. E aí tinha duas pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Uma pessoa que não fazia a menor ideia de quem era o convidado que estava à mesa na casa dele e que não cumpriu nem os rituais de um bom anfitrião. Ignorou completamente quem era Jesus. E tinha uma outra pessoa que sabia exatamente quem era aquele homem que estava ali e deu tudo que ela tinha. E sabe o que eu vejo nisso? Que muitas vezes as pessoas são convidadas a estar na presença de Jesus, num lugar como esse. Jesus está presente, mas eles não fazem a menor ideia de quem Ele é. Pessoas que nem acham que precisam de perdão, que nem reconhecem que precisam ser perdoadas, ou que foram resgatadas, perdoadas e libertas. E por causa disso, deixam de se derramar diante desse Deus. Ela não perdeu nenhum tempo, não se importou com nada e nem com ninguém que poderia estar julgando a ela. Muitas vezes nós fazemos isso, julgamos as pessoas, né? Mesmo nós cristãos. Mas ela não queria saber quem que estava ali, se era gente importante, se não era. Quem que estava ali naquele evento. Como que você entrou aqui hoje? Com o coração querendo cultuar, sabendo que quem estaria aqui era Jesus, esperando que você derramasse o seu melhor a Ele. Ou querendo procurar alguma coisa que tivesse errada e sair da mesma forma, vazio. O Senhor chama a nossa atenção que Ele espera de nós um quebrantamento maior. Uma rendição da nossa parte. Você foi muito perdoado? Você tem essa consciência? Quando a gente tem essa consciência, tudo que a gente quer é estar nos pés do Mestre.
Quando eu estava lendo isso, eu estava pensando, Deus, eu tenho tanto a agradecer ao Senhor. E por muitos anos, eu falo que eu converti há muitos anos. O primeiro encontro que eu tive com Jesus, com o Evangelho, eu tinha 14 anos. Eu estava numa situação difícil da minha adolescência. E aí, a minha mãe me mandou embora para morar com meu pai. E eu fui morar com ele. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma igrejinha pequena e ficava só eu e meu pai o tempo todo. Eu falei, eu vou ali. Não sabia direito como que era, mas eu fui lá visitar. Foi o meu primeiro contato com uma igreja, com um culto. E ali eu conheci o Evangelho. Comecei a participar, a frequentar aqueles cultos. Passou alguns anos, com 17, 18 anos, eu batizei, já em uma outra igreja, voltei a morar com a minha mãe. Quando eu estava com 19 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei afastada uns 2 anos, mais ou menos. E depois eu retornei e não saí mais. Só que o que eu vejo é que tempo de evangelho, tempo de cristão não quer dizer nada. Nada. Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala assim, eu sirvo a Deus há 25 anos. Mas nada na vida dela muda. Ela entra num lugar como este, num culto maravilhoso como este, como o de ontem, e sai do mesmo jeito, sem sentir nada. Como Simão entra, fica num canto e não dá a recepção devida que Jesus merece. Tempo de cristão não quer dizer nada. Por muitos anos eu achei que tinha um título. Sou cristã. Quando eu estava afastada, eu casei, engravidei. E aí eu pensei, eu estava com uns 8 meses de gestação, eu falei, Deus, eu não queria criar o meu filho longe da presença do Senhor, porque eu queria que ele conhecesse os seus caminhos. Olha a arrogância com que eu orei. E eu falei, Senhor, eu vou ir lá na igreja que eu era, e eu vou reconciliar com o Senhor lá, mas eu não vou fazer nada, nem palma eu vou bater. A única coisa que eu quero é criar o meu filho nos seus caminhos, é só isso. Fiz uma oração arrogante assim e fui para o culto. Cheguei lá, esperei o culto acabar, procurei o pastor me recebeu com aquela alegria, que bom, Elaine, glória a Deus, você veio, e você está aqui, você vai voltar? Eu falei, vou voltar, mas não quero saber de nada, só estou voltando por causa do meu filho. Eu não quero que a mão do Senhor pese sobre ele. Não quero que ele pague pelos meus erros. Só estou voltando por isso. Eu lembro que até eu estava esperando meu filho, minha irmã falou comigo assim, Elian, esse é o prumo. E falei isso com o pastor, mas no decorrer do tempo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a gente vai sendo quebrantado. É impossível a gente não ser quebrantado quando a gente está ouvindo o evangelho e está abrindo o coração. Só não recebe restauração quem não abre o coração para Deus trabalhar. Se você não abrir o coração para o Senhor restaurar, não vai acontecer nada mesmo não. Mas a gente vai ouvindo e aí você vai meditando e viajando nas coisas de Deus. Porque a gente viaja mesmo quando a gente começa a ler a Bíblia, ouvir a palavra, buscar o Senhor. A gente viaja mesmo e a gente vai se quebrantando. Vai se quebrantando. Mas eu ainda carreguei muita dureza de coração. Aí eu vim para ser feliz. Aí, a Cida lembra, né? Eu falava assim, Cida, que nome estranho, né? De igreja, ser feliz. Eu nem sei o que é ser feliz, uma cara triste, fechada, misericórdia, um povo sorri, né? Eu lembro que eu falava com as minhas amigas assim, não, eu estou numa igreja que tem um nome muito doido, ser feliz, estranho que só o nome, né? Mas a igreja é uma bênção. Lá é muito bom. Irmãos, o que eu tenho visto Deus fazer na minha vida nesses anos, desde 2013 que eu estou aqui. Não tem como eu explicar, porque é muito pessoal, né? É só você que sabe o que Deus tem feito na sua vida. É só você que sabe o tanto que você tem se derramado para Ele. Eu não sei falar aonde eu comecei a cair. Eu não sei falar se eu achava que estava tudo bem. Às vezes eu achava. Às vezes eu estou cultuando, estou indo na igreja.
Eu não estou errando, eu não estou em pecado, eu estou fazendo as coisas certas, tá tudo bem. Eu estou bem. Mas não, eu estava como aquele Simão, que não estava dando a honra devida ao Senhor Jesus. Entrava num culto e não abria, não rasgava com o meu coração para o Senhor falar, para o Senhor agir. Para que o Senhor começasse a trabalhar na minha vida, eu tive que começar a ser quebrada. Aí eu comecei então a deixar o Senhor tirar de mim, primeiro, as mágoas. E eu lembro que todo culto que eu estava, o pastor pregava sobre perdão. Todo culto eu falava, meu Deus, essa palavra está me perseguindo. E o Espírito Santo está sempre mandando o pastor falar a mesma coisa. A primeira coisa que ele pregava, ele falava de perdão. Foi onde eu comecei a ser quebrada. Porque às vezes a gente pensa que só dizer eu sou cristão, eu vou na igreja, eu não estou em pecado, eu não estou roubando, eu não estou mentindo, eu não estou adulterando, então eu estou bem. Não. Hoje o Senhor veio aqui me trazer a este lugar para te dizer, se você está assim, não é assim que o Senhor te quer. Ele está na casa. Tem um banquete preparado aqui e Ele está presente. E Ele quer receber de você o seu melhor. E qual é o seu melhor? Tem pessoas que estão tão machucadas que o que exala delas é mau cheiro. É mau cheiro. Tem pessoas que estão tão feridas, tão marcadas, carregando passados tristes, que o que o exala delas não é nada bom. É murmurações, que quando chegam nos pés de Jesus até choram, mas é choro de lamentação, é choro de por que eu estou passando isso, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas não vão na minha vida? Choram para pedir ou para reclamar e dão desculpas. Senhor, sabe por que eu não consigo me derramar diante do Senhor? É porque eu sou um pecador. É porque lá no meu passado eu errei tanto, mas tanto, que eu vou ser julgada. Eu não posso fazer nada para o Senhor porque eu vou ser julgada. As pessoas vão me acusar. As pessoas vão olhar para mim e vão falar o quê? O que eu tenho para te oferecer? Eu sou uma pecadora. Mas olha, esta mulher que era chamada de pecadora por todos, ela não queria nem saber do seu passado podre. Ela não estava nem aí para o que ela tinha feito até aquele momento, porque ela tinha encontrado alguém que tinha dado a ela amor. E ela foi perdoada. E quando ela encontrou isso, ela abraçou de uma forma que ela entendeu que ela não ia mais ser a mesma. Ela não ia conseguir mais ser a mesma. E é isso que o Senhor quer de mim, de você hoje. Ele não quer saber do nosso passado. Ele não quer que nós fiquemos carregando os nossos fardos até Ele voltar e a gente não consiga ser feliz. Hoje eu consigo sorrir muito mais, né, pastora? Aleluia. Porque quando a gente recebe cura, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, não tem como você continuar igual. Você é transformado e hoje eu não estou nem aí de chegar aqui e dançar ali, por enquanto. E eu não ligo de cantar aí também, por enquanto. Até eu fazer umas aulas com a Fernanda, né? Porque teve dias que eu não consegui nem orar. Coração fechado, cheio de mágoas, endurecido. Só não queria ir para o inferno. Não queria. Eu sabia que só tem um caminho, Jesus, então eu não vou sair do caminho dele. Não queria ir para o inferno. Mas eu não estava buscando transformação, não tinha espaço para isso. Porque estava fechado o meu coração. E quando eu comecei a ver, meu Deus do céu, eu tenho tanto a te agradecer. Algumas pessoas que me conhecem sabem, eu tinha 2 irmãos que foram assassinados e eles morreram. E até nisso eu falo, meu Deus, eu também podia estar como eles. E eles também sabem disso. O meu segundo irmão, que faleceu em 2011, ele me falou, na nossa última conversa,
Ele falou assim, olha, eu sei o que eu estou vivendo, é consequências dos meus erros, você passa lutas, tribulações, eu estou vivendo consequências. E no dia que ele morreu, minha mãe falou comigo assim, hoje eu não teria nenhum filho mais, se você não tivesse ido para a igreja. Porque eu era como eles, do mesmo mundo que eles. Só que eu conheci Jesus e saí, e eles não saíram. Então, Deus, eu tenho tanto para te agradecer. Eu fui tão perdoada. O que eu estou fazendo de cara amarrada aqui? O que eu estou fazendo com esse coração fechado aqui? Eu tenho motivo demais para exaltar ao Senhor. Deus tem esperado de você o seu melhor, a sua melhor essência. Qual é a sua melhor essência? Qual é? Essa mulher não estava nem aí para o julgamento de Simão e nem dos convidados que estavam lá. Deus quer que você não esteja nem aí para o julgamento de ninguém quando você entrar na casa dele. O que ele quer é que você se derrame diante dele. E chore, lembre-se do que ele fez por você. Lembre-se de onde ele te tirou. Não se concentra no seu pecado. Não se concentra no seu passado. Porque quando você reconheceu o tanto que você foi perdoado, ele vai começar a te transformar. Ele vai começar a te mudar. Quem muito foi perdoado, muito tem a adorar. Jesus fala isso mais para frente aqui. Ele fala, quando Simão olha, e ele fala, se esse cara soubesse quem que é essa mulher, se ele soubesse quem ela é, qual é o passado dela, ele não estaria deixando ela tocar nele, ele não estaria deixando ela fazer isso. Se ele soubesse, ele não estaria deixando. Aí o que Jesus tem a dizer a ele é, essa parábola que ele fala aqui dos dois servos que deviam, um devia 500 dinheiros e o outro 50. Os dois foram perdoados. Quem vai amar mais? Quem foi mais perdoado? Se você entende de onde o Senhor te tirou, se você entende o que o Senhor fez na sua vida, você vai amar muito. E você vai se esvaziar de você mesmo, das suas vergonhas, das suas limitações, porque era uma limitação para ela entrar na casa. A mulher não podia fazer isso. Era uma limitação para ela soltar o cabelo e enxugar os pés dele. Uma mulher não podia fazer isso. Você vai abrir mão das suas limitações porque você ama muito. É por isso que eu estou aqui nesse altar hoje, porque eu amo demais. Glória a Deus, que senão, meu Deus do céu, eu falei que a Leila, as pernas estavam bambas hoje o dia inteiro. Nesse tempo, quando a família tinha uma moça em casa, os pais já compravam um vaso desse e ele começava a encher de perfume. Quem tinha muita posse enchia mais, quem tinha menos posse ia encher menos, porque esses vasos com perfume faziam parte do dote. Quando a moça fosse pedida em casamento, ela tinha que quebrar este vaso nos pés do noivo para honrá-lo. Só tem um jeito de você honrar Jesus: se quebrando nos pés dele. O vaso de alabastre era um vaso, até lembra esse, né, no desenho, lembra um pouco. E ele era enchido com perfume. E depois a boca era vedada, tampada, para que não se perdesse o aroma, aquele cheiro. E aí, para que o cheiro saísse, tinha que ser quebrado o vaso. Hoje o Senhor te convida a se quebrantar nas mãos dele. Hoje o Senhor te convida a se esvaziar de você, de tudo que te aprisionou até os dias de hoje e te impediu de ser quem ele quer que você seja. É o que te impediu de exalar o cheiro suave, o bom perfume de Cristo. Se quebra hoje nos pés dele. Eu já estou finalizando. Tem pessoas, vasos de Deus, que têm guardado dentro de si perfumes raríssimos, caríssimos. E que Deus está só esperando o momento certo
para que esse perfume exale com cheiro suave. O louvor pode tocar uma música aqui. O noivo está esperando a sua noiva quebrar o seu vaso aos seus pés. O que você vai decidir fazer? Qual lado que você vai querer ficar? Como Simão? Observando sem saber quem é o Deus que você está servindo? Quem é o Deus que você está vindo buscar? Talvez o Senhor te deu tantas coisas. Cadê a sua essência sendo derramada e exalando diante dele? Sabe, talvez o Senhor, ele se alegrava quando você o honrava com as suas danças. Você era uma pessoa que honrava o nome do Senhor com as suas danças. E em algum momento, você deixou isso se perder. Com seus louvores. Talvez você honrava tanto o Senhor e era como um cheiro suave quando você cantava para Ele. E você deixou. Talvez você está muito preocupado com o que vão pensar de você, com o que vão falar ao seu respeito. Talvez o Senhor te deu tanto conhecimento da sua palavra e Ele quer usar você como um grande pregador. Mas você está só observando, sem ter a menor ideia de que o principal convidado está aqui esperando você quebrar o seu vaso aos pés dele. Os perfumes nesse tempo eram usados como cheiro, essências só para perfumar, mas também eram usados como remédio para curar feridas. E talvez está precisando sair de você a essência que vai curar feridas. Aonde que você tem derramado seu perfume? Aonde que você tem exalado a sua essência? O que você tem dado? O seu melhor. Para quem? Para qual noivo você tem quebrado o seu vaso? Será que você tem oferecido a sua melhor essência para o seu trabalho? Você tem oferecido a sua melhor essência para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho? O noivo está aqui esperando que você exale para ele o seu melhor. Eu não sei qual é o seu melhor. Deus não está preocupado, irmão, com o que aconteceu com você lá atrás. Ele não quer mais ouvir as nossas desculpas, as nossas. Ele não quer mais ouvir. Senhor, eu não consigo porque eu errei muito. Vão falar de mim, vão me julgar, vão me atacar. Deus, eu não consigo porque estou ainda aqui muito fechado. Se quebra, perdoa, dá o seu melhor para aquele que está aqui esperando a sua melhor essência. Meu irmão, eu tenho certeza que essa mulher sentiu uma leveza tão grande. Depois que ela soube que ela tinha sido perdoada e ela se quebrou ali diante do Senhor, ela sentiu uma leveza tão grande. Quando ela estava indo embora, o Senhor falou com ela assim: vá em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Só é possível a gente ter paz quando a gente se quebra nos pés de Jesus. A gente só sente a verdadeira paz quando a gente se quebra nos pés de Jesus. Não está tudo bem na minha vida, não. Não está tudo do jeito que eu queria, não. Os sonhos não estão realizados. Eu não estou super bem sucedida financeiramente, super bem sucedida na minha família. Eu queria estar melhor, mas isso não tira a minha paz hoje, porque o que eu tenho é muito maior: o perdão daquele que me amou, o perdão daquele que não olha para o meu estado pecaminoso, para a pessoa rude que eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas falhas, das minhas limitações. Às vezes eu falo: Deus, como é que o Senhor pode amar alguém assim? Só que eu também sei quem Ele é. Aquele que pode me perdoar, aquele que pode me restaurar e me fazer feliz. E quando eu falo me fazer feliz, não é me dando tudo que eu quero receber nas minhas mãos, não é me dando riquezas, não é me dando amor de ninguém terreno, é o dele. Você só vai sentir paz verdadeira se quebrar
verdadeiramente nos pés do Senhor. Se você está sentindo que está faltando alguma coisa, se você está sentindo que não está completo, é porque está faltando quebrantamento. Não pense que vai ter um dia especial para você fazer isso. Deus está te dando todos os dias que você acorda para você fazer isso. Deus está usando todas as pessoas que vêm aqui neste altar para falar com você que Ele quer te restaurar. O céu é real, meu irmão. Jesus vai voltar. E talvez você vai ser salvo. O fato de você não estar feliz aqui, ou não sei, fazendo obras, não estou dizendo que você não vai ser salvo. Mas você pode ser muito mais feliz aqui até Jesus voltar. Se você se quebrar diante dEle e largar tudo para trás e falar: Deus, eu vim aqui me rasgar para o Senhor e eu não quero saber se vão rir de mim. Eu não quero saber se vão ficar me olhando. Eu quero dançar para o Senhor. Eu quero te adorar aqui nessa cadeira. E se me der vontade de pular, eu vou pular. Se me der vontade de dançar, eu vou dançar. Eu quero falar do amor do Senhor. Eu não vou ter vergonha de te anunciar mais, porque eu te amo tanto. Às vezes a gente fala: meu Deus, como que eu vou falar do Senhor se eu sou uma pessoa tão falha? Eu nunca posto nada em rede social, eu nem não estou acostumada com nada. E a gente fica olhando pra gente. Eu sou isso, eu sou aquilo. E hoje o Senhor quer que a gente fale assim: Senhor, eu te amo tanto, mais tanto, que eu estou aqui, ao seu dispor. Um vaso para exalar o perfume suave de Cristo. E no livro de Cantares tem um versículo que fala assim: tal lírio entre os espinhos é a minha amada. Imagina um monte de espinhos e um líriozinho crescendo no meio deles. O lírio vai exalar o seu perfume do mesmo jeito. Os espinhos não vão conseguir tirar o cheiro daquele lírio. As tribulações não podem tirar o seu perfume. As dificuldades não podem tirar a essência do melhor que você tem para o seu Deus. Não deixa isso acontecer na sua vida. Não perde tempo. Nunca mais olhe para você mesmo, para as suas limitações. Olhe para Cristo, para o que Ele tem a oferecer à sua vida. E você vai encontrar a verdadeira paz. Se derrame para o Senhor com a sua melhor essência. Você sabe agora qual é a sua essência? E qual você tem exalado? Talvez até aqui você não estava exalando coisas muito boas. Mas a partir daqui, o Senhor não quer nada menos do que o seu melhor. Sem desculpas, sem justificativas. Essa mulher não chegou aqui falando: será que eu posso entrar nessa casa? Eu sou uma pecadora, eu sou uma mulher. Será que eu não chegou se justificando? Não, é que eu me arrependi, então será que agora eu posso? Não, ela foi e se jogou. Se joga na presença do Senhor, do jeito que você é, e se permita ser transformado em nome de Jesus. Amém? Pastora? Aplauda o Senhor, amém, irmãos?